Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui junto a nós, na Sociedade Espírita de Inovação, e temos a alegria hoje de estarmos com uma companheira nossa muito querida, que veio do Rio de Janeiro, para cá, carioca da Gema. Então, mas antes disso, nós vamos iniciar com a prece dela. Deus, nosso Pai, Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que está em prol da terra, agradecemos, Senhor, por esses instantes, por aqui estarmos unidos, em uníssono pensando e refletindo a respeito do assunto que aqui será tratado, para que haja condição de mais e mais podermos desfrutar esses instantes. Rogamos que seja abençoada a nossa companheira Adriana em sua fala e que todos nós estejamos juntos, pensando, rogando e facultando a nós mesmos a condição de mais e mais nos esforçarmos e realizar a nossa mudança estrutural e moral interna tão necessária, para que em dias melhores todos nós venhamos a viver agora e sempre. Então, para nós é uma alegria muito grande termos a nossa companheira, companheira de evangelização infantil, depois de mocidade e outras tantas atividades de estudo dentro da casa. E ela veio do Rio de Janeiro para nós aqui. Ela é formada em Direito, de professora, e é também mestranda e doutoranda, não era para eu falar, mas na área, e que nos dá a alegria e a honra de podermos estar contando com ela. Adriana, a palavra é sua. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, nossa família da SER, 35 anos que estou aqui no Paraná, Curitiba. Vim de lá, de uma terra quente, e estamos aqui, né? Nossos filhos já nasceram aqui, então já me sinto pertencente a esse local. Então já me sinto uma curitibana, de coração. Então, meus amigos e minhas amigas, nós hoje temos uma tarefa a cumprir. Foi-nos dado a sugestão de trabalharmos hoje com vocês a respeito de um tema. Todos são muito importantes, claro, né? Falou em Evangelho, todos os temas são muito importantes. Mas esse, na atualidade, se faz pertinente, porque nós vamos trabalhar um pouquinho nas nossas reflexões sobre as situações contidas no Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a dois senhores. Ou eu digo sim, ou eu digo não. A posição morna nos contraria a própria essência espiritual. Por isso, a orientação do nosso Mestre Jesus, o nosso amigo incondicional de nossas vidas. Então, portanto, hoje nós vamos trabalhar como que será a nossa partida aqui na Terra. Não sabemos quando, e ainda bem, porque senão nós íamos viver assombrados. Será que hoje não vou nem sair de casa? Não vou passar pela escada, pode dar azar. Se um gato preto passar, meu Deus do céu, vamos fazer não sei quantas orações. Então, Deus é justo, Deus é bom. E o nosso Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, nos prometeu um Consolador prometido. E, logicamente, Ele não nos deixaria sozinhos. Então, ele nos traz essa mensagem de consolo. E lá no Evangelho, nesse capítulo, que nós vamos, então, nos inspirar, nos inquietar para podermos verificar
sirvo a Mamon e me apego em demasia às riquezas da terra, os tesouros que nós não vamos poder levar nenhuma moedinha, em que as traças elas vão corroer, os ladrões podem levar, mas estamos querendo refletir sobre a verdadeira riqueza. Por isso que Jesus nos inquieta através de Lucas, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E fica, então, essa outra inquietação. Jesus foi interpelado com uma moeda. Então, para o testar, pergunta ao mestre, rodeado de várias pessoas, inclusive dos seus apóstolos, seus amigos, fiéis de luta, de batalha, de crescimento espiritual. Quem que nós vamos servir aqui? E mostra a moeda. Pagamos os impostos ou não? Como é que ficamos? A gente vive aqui na terra. Então, Jesus pede para olhar a moeda e fala, essa mensagem, essa frase que ficou eternizada a nós. Dai a César o que é de César. Se temos que pagar os impostos, se temos que viver aqui na terra, temos que consumir, temos que trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, ganhar o pão de cada dia, honestamente, que façamos isso. Nós vivemos aqui, estamos envolvidos na atmosfera terrestre, temos o nosso corpo, como nos traz Joana de Ângeles, é um verdadeiro escafandro do espírito. Então estamos aqui nessa luta diária, acorda, trabalha, se diverte, protege, ombreia, estuda, reflete, sofre algumas vezes, mas estamos na luta, estamos na caminhada. Mas Jesus não parou por aí. Dai a César o que é de César. Vivemos no mundo. Mas dai a Deus o que é de Deus. E aí a gente se pergunta, então o que é de Deus? O que a gente pode pensar no que é de Deus? O que a gente pode dar a Deus? Jesus, com os seus ensinamentos, sempre mestre, ele inicia o capítulo com uma parábola, a parábola dos talentos. Mas antes disso, nós queremos relembrar uma passagem em que Jesus pergunta para o mancebo: queres ser feliz? Queres conquistar o reino dos céus? Discípulo, sim. Como que eu devo fazer, mestre? O que fazer para conquistar o reino dos céus? E imagine o que Jesus então disse para o mancebo rico. Não faltava nada para ele. Vinha de uma família abastada, com muito dinheiro, era um jovem bonito, atlético, participava das corridas, das brigas naquela época, era muito comum. E ele então se preparava para o grande sonho da vida dele. Ele ia participar dos jogos, que em Roma era muito importante. E ele então passou meses se preparando fisicamente. Quando então tem um encontro com Jesus. O seu coração, naquele momento, estava um pouco aflito. Ele, com tudo que fazia, não sentia paz no coração. Alguma coisa o inquietava, ele não sabia o que era. Então, por isso ele faz a pergunta a Jesus: o que devo fazer para ser feliz? O que devo fazer para conquistar a vida eterna? Pergunta ao mestre. Jesus então responde a ele: vai, se desapega de todos os bens, dá aos pobres, compartilha com os necessitados, tendo sempre algo a oferecer a alguém. E vem hoje ainda participar do meu reino. Pensa, só um pouquinho, Jesus, eu vou participar dos jogos, eu preparei, eu estou vivendo nesse mundo, eu tenho que me preparar, que eu já combinei, eu vou participar das brigas. Mas eu posso ser feliz ainda assim? E novamente Jesus, hoje, o momento é hoje, e hoje eu não posso, mas amanhã, e na verdade,
foi, entre aspas, tarde demais. Porque nos jogos ele sofre um acidente muito sério e os cavalos passam por cima dele quando a briga desfalece ao chão. Então a gente reflete, o momento é hoje. E nós estamos sempre na busca dessa felicidade, né? Tal qual a história de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, muito rico e cobrador de impostos. E ele era visto pelaquela comunidade não com bons olhos. Ele era uma pessoa que ficava um pouco distante da realidade daquelas pessoas que necessitavam de tanto. E quando Zaqueu soube que Jesus estava por perto, que iria passar por ali, ele de estatura bem baixinha, resolve subir numa árvore e fica à espreita para ver Jesus. Quando o mestre passa, olha para cima e vê Zaqueu pendurado na árvore. E ele então se dirige a Zaqueu e fala: homem, o que fazes lá em cima? Desce, que ainda hoje eu vou na sua casa. E o povo: oh, casa dele, que é publicano. Nossa, ele não é um homem de bem, ele é rico, está lá com as situações dele. E Jesus então vai. Zaqueu prepara um banquete, convida todos que ali estão e fala para Jesus: o que eu preciso fazer para encontrar o reino dos céus? Jesus então, na mesma proporção, fala para ele: se desfaz. E ele: sim, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu causei mal a alguém, algum dano a alguém, eu irei, hoje ainda, indenizar por quanto 4 tantos. Isso está em Lucas, no capítulo 19. Então, na mesma hora, Zaqueu topou, o desafio de ainda naquele momento encontrar o reino dos céus. E assim chegamos à parábola dos talentos, que é a proposta do tema de hoje. Parábola dos talentos. O que serão esses talentos? Então, o Senhor chamou os seus servidores e lhe propôs a seguinte situação. Ele comunicou que iria fazer uma grande viagem, uma viagem que ia demorar, mas que para um ele daria 5 talentos, para o outro ele daria 2 talentos, e para o terceiro e último ele daria apenas 1 talento. E pediu então para que tomassem conta, para que fossem então multiplicar aqueles talentos. O Senhor viajou e os 3 foram dar conta da sua missão, da sua tarefa. O que tinha recebido 5 talentos, multiplicou, fez investimentos, desenvolveu, estudou, foi à luta, desenvolveu virtudes. Que ganhou o segundo, que ganhou 2 talentos, da mesma forma, conseguiu multiplicar. Mas o terceiro não teve o mesmo destino. Ele, com medo que alguém roubasse aquele 1 talento, e sabendo que o Senhor poderia ficar muito zangado, ele resolveu então enterrar os talentos. Ele cavou bem fundo para ninguém achar e deixou ele ali enterradinho. Tempos depois, o Senhor volta. Então chama os 3 para poder dar o veredito. Será que eles cuidaram bem dos talentos? Pergunta para o primeiro: o que fez com os 5 talentos que eu lhe dei? Ora, Senhor, eu os multipliquei, eu fiz tantas coisas, isso, aquilo, outro. E aí o Senhor feliz fala: opa, hoje mesmo participará comigo do banquete. Estou feliz, você estará comigo. Foi para o segundo, os 2 talentos. Cadê? Não, Senhor, da mesma forma. Opa, eu também multipliquei, fiz investimentos, fui, caminhei, estudei, ajudei. Nossa, fiz uma boa situação. Opa, então eu também estou feliz. Ainda hoje você participará
participar do meu banquete. E aí foi para o terceiro. Aí a coisa complica um pouquinho. Quando perguntou para o terceiro, ele um pouco envergonhado, falou assim, não sei o que é, eu fiquei com medo. O senhor é muito severo, né? E eu fiquei com medo, cavei e enterrei o talento que tu me destes. E aí o Senhor olhou para ele e falou, que servo infiel, que servo que não retornou às situações que eu esperava que eu fizesse. Então você não participará do banquete. Então, pessoal, a gente então pergunta o que é essa parábola que Jesus traz numa didática formidável tem a ver conosco, tem a ver com os nossos sentimentos, tem a ver com o nosso processo evolutivo enquanto encarnados. Quando seremos chamados a prestar contas? Nós não sabemos. Eu, pelo menos, sei vocês, mas eu pelo menos não quero saber não. Né? Porque senão a gente vinha com prazo de validade, né? Olha, a Adriana vai embora dessa, espero que seja para melhor, no ano tal. Imagina quando vai chegando o ano tal, como é que vai ficar o meu desespero. Então, Deus é tão justo, tão misericordiosamente bom e sábio, que a gente não vem com prazo de validade marcado, né? Em nenhum lugar. Nós viemos para cá numa grande viagem evolutiva, porque o espírito é imortal, e a única certeza que temos que vamos continuar nessa viagem, não com o corpo físico, mas para além daqui da Terra. Então, fica a pergunta, se nós formos chamados para irmos hoje ainda ter com a nossa consciência, estamos preparados para tal? Será que nós estamos agindo em conformidade com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é ético, com aquilo que é leal, com aquilo que é legal? Se formos chamados hoje, temos alguma pendência com alguém? Não, porque eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem também não, fico quietinha na minha, melhor, né? Enterro o meu talento, mas também não faço mal para ninguém. Então, quando a gente começa a grande caminhada evolutiva, nós tenhamos a certeza que uma hora ou outra nós teremos que prestar contas. E aí vem a segunda questão. Estamos preparados? Estamos fazendo bom uso dos talentos que nos propiciam a nossa vida, a nossa existência, a nossa encarnação atual? Então, nós temos que tomar cuidado com essas situações, né? Como estamos empregando o nosso tempo? Será que a gente está tendo tempo e valorizando esse tempo? Será que estamos prestando atenção nas coisas essenciais da vida? Ou a gente está gastando muito tempo em aborrecimentos, em mágoas, né? Naquele orgulho de não levar o desaforo para casa? Afinal de contas, eu não faço mal a ninguém, mas também o bem não faz. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que a gente sempre traz, né, para as nossas reflexões, que é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Não fazer o mal, está tudo ok? Adivinhem qual é a resposta dos espíritos. Não, não está ok. Porque não fazer o bem já é o mal. Então, quando nós percebemos isso, a gente começa a incomodar, a gente se questionar, a gente se inquietar. Alguma coisa está faltando. Tal qual a inteligência. Como é que nós estamos empregando a nossa inteligência? Agora, inclusive, com essa inteligência artificial, eu nem preciso fazer muito esforço. Coloco lá, digito umas coisinhas e todas as respostas aparecem para mim. Pois é. Olha só que loucura, né? Estamos enfrentando, inclusive, um problema muito sério na área jurídica, né? Então, os casos, né, são colocados numa inteligência artificial, situações programadas. Eu fico pensando, né, que no caso, na área que eu atuo, que é o direito das famílias e das sucessões, como é que a gente vai colocar conflitos, mágoas, situações que só casuisticamente a gente vai poder identificar numa inteligência artificial, que tem tudo bem preparadinho, as respostas já formatadas,
sofisticadas. E fico também impressionada com relação a essa inteligência, né? Hoje em dia tudo muito avançado, né? O homem chegando ao progresso nunca tão pensado, nunca tão visto, proporcionado em grande parte pelo momento pandêmico que vivemos e que sofremos muito e ainda sofremos, né? De uma certa forma, com os reflexos, né? Desde a Covid-19. E a gente fica pensando, hoje talvez eu dê mais atenção às pessoas que estão longe de mim, mas é que eu consigo falar pelo WhatsApp, pelo computador ou lá pelo meio virtual qualquer, do que as pessoas que estão perto de nós. Percebemos isso em sala de aula, num shopping, num restaurante, as pessoas no computador, no celular, falando com não sei quem, e a pessoa que está à sua frente está ali, com uma cara de paisagem, esperando, né, terminar a conversa. Não adianta, estou aqui, hein? E a pessoa está lá tão absorvida, conversando com alguém que não está presente fisicamente, mas está em outro lugar, sabe Deus aonde. Então, essa inteligência a gente precisa pensar, estamos empregando a inteligência, né? As oportunidades que nós vivenciamos aqui na Terra nesta encarnação, né? De uma forma ok? Ou estamos tentando enterrar esses talentos com medos, com mágoas, com dissabores e conflitos que com certeza, inevitavelmente, enfrentamos no nosso dia a dia. E o que dirá dos sentimentos? Sentimentos. Como é que estamos lidando com os nossos sentimentos? Será que a gente consegue ter aquela compostura, aquela tranquilidade, vou dizer até mais, aquela plenitude, quando de repente aparece alguém aqui, entrando aqui e diz assim, Adriana, o teu filho ou tua filha sofreu um acidente e ele desencarnou. Como será que eu vou reagir? Como será que eu vou trabalhar com esses sentimentos? Ou então o médico dizer assim para mim, Adriana, ó, querida, sinto muito dizer isso, mas você vai entrar no estado terminal. Você está com câncer severíssimo, poucos dias de vida. Como que eu vou trabalhar com esse sentimento? Ou então, os nossos amigos, os nossos companheiros, bem pertinho de nós, lá no Rio Grande do Sul, passando por calamidades, por situações quase que inimagináveis. Perderam tudo, material, mas a principal perda, só para começar a falar, dignidade, né? Os familiares, os amores e tudo o resto. Né? Não ter um teto para se abrigar, não ter um alimento para saciar a sua fome, os familiares, um está do lado, não sabe se está vivo, não sabe. Como que nós então estamos trabalhando esses sentimentos? Tem alguma coisa a ver com os talentos? Me parece que sim. Então, quando Jesus traz para nós a parábola dos talentos, ele nos quer dizer, temos todas as oportunidades que precisamos para poder trabalhar a nossa intimidade. E eu acredito nisso. Se eu perguntar aqui para vocês, nesse momento que estamos aqui, todo mundo quer ser feliz? Acredito que sim. Mas se eu perguntar de outra forma, todo mundo é feliz? Como é que será que vocês iriam me responder? Não precisa me responder, só pensar. Nós somos felizes, mas a gente quer. O que está faltando? Se a gente acha que a gente quase que é feliz, falta um pouquinho. O que está faltando para a gente ser feliz? O que falta? Se nós temos todas as oportunidades nessa encarnação para a gente desenvolver os talentos. Então a gente tem a informação, a gente tem a oportunidade do estudo, da reflexão, a gente tem a oportunidade de trabalharmos isso na nossa sociedade e, acima de tudo, verificar como é que isso perpassa em nossos corações. Então, a primeira situação que a gente pode verificar é vigiar o pensamento. Porque essas notícias que a gente escuta por aí, essas catástrofes, tudo isso que nos acontece, a gente tem que pensar, será que tem uma razão de ser? Se as causas não são nessa existência,
estão em vidas passadas. Então, também no Evangelho que a gente trabalha as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Então, se a gente pensar que não há vítimas, assim, aprendizes, que a gente vai conquistando essas lições e o sofrimento vem para poder nos sacudir, né? Dá aquela sacudida e fala assim, epa, está na hora de eu recompor, né? O que eu estou fazendo com os meus sentimentos? O que eu estou fazendo com a minha inteligência? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou correndo atrás de um prejuízo? Esse prejuízo que foi causado em outras oportunidades e que hoje eu venho com a bênção da família, de um parente difícil, de uma pessoa na sociedade que resolve implicar conosco, de catástrofes que nos acontecem e eu estava no lugar exato, no momento certo, para poder trazer aquela situação à tona, que na maioria das vezes nós mesmos que pedimos, nós mesmos que escolhemos o nosso tipo de prova, para podermos alcançar uma evolução espiritual. Então, no momento que a gente passa por uma aflição, primeira coisa é a gente pensar, vamos vigiar o nosso pensamento. Vamos verificar que tipo de sintonia nós estamos ligados. É aquela sintonia do rádio, né? Eu vou me sintonizar com a música que me dá prazer. Se eu gosto de uma música clássica, ótimo, me sintonizo com ela. Se eu gosto de uma música mais animadinha, da mesma forma. Então, o pensamento vai se sintonizar com aquilo que estamos dispostos a entrar naquela energia, naquela sintonia. E, logicamente, né, de preferência, manter o controle das nossas emoções. Então, quando a gente trabalha e a gente espera momentos de alegria e momentos de satisfação, elas só serão obtidas com os verdadeiros valores, que as traças não vão corroer e que os ladrões não vão me levar. São os valores morais. E são esses talentos que Jesus se referia. Então, os talentos que não vamos enterrar, eu tenho certeza que não, nós vamos multiplicar. E como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, começando com uma bondade. Como é que nós podemos ser bondosos? A gente começa por onde? Como é que a gente começa a trabalhar a nossa indulgência, a nossa benevolência, o nosso perdão, com o respeito que a gente tem ao outro, que vai resultar numa consciência tranquila? É aquela situação, não vou fazer ao outro o que eu não gostaria que o outro me fizesse. E essas questões são tão importantes que todas as oportunidades que nós temos de trabalharmos temas que mexem com a nossa individualidade, nós não podemos deixar sempre a pergunta mais, talvez, uma das mais famosas que trazemos ao longo para vocês. A pergunta 921 e a 922 do Livro dos Espíritos. Essas duas questões vêm trabalhar com: eu me conheço? Eu sou capaz de identificar em mim as situações que me incomodam no outro? Porque muitas situações nos incomodam, né? Nossa, mas você fala tão alto. Nossa, mas ele tem um jeito de andar que, nossa. Vamos dizer, olha como é que ele trabalha com aquela questão. Olha como que ele não faz que me incomoda. Por que as atitudes dos outros nos incomodam tanto? E o que nos incomoda no outro que a gente às vezes não consegue enxergar em nós? Quantas vezes nós incomodamos o outro e não nos damos conta? Então, a pergunta 921 e 922, que eu nem trouxe aqui, porque ela está tão em nossa mente, que é aquelas situações de conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer. A gente precisa saber do que nos incomoda e a gente tentar trabalhar com isso. Mas a gente só vai conseguir quando a gente se propor. Não, isso está me incomodando mesmo? Está. Então eu tenho que correr atrás do meu prejuízo. E não enterrar aqueles sentimentos que eu não quero ver. Tem uma frase que inclusive eu li há pouco tempo, né? Aquelas frases que fala assim: o que você não quer lembrar, aquele problema que você não quer lembrar, é um problema que você deve enfrentar. Porque ele não deixou de ser problema toda vez que você não quer lembrar do problema.
ele continua sendo um problema. Então, quando a gente começa a trabalhar com a nossa individualidade, quando a gente percebe que esse comportamento estilo humano, que a Joana de Ângeles nos convoca, o homem integral, é a gente desenvolver as qualidades morais. A gente pode começar com uma. A gente tem aí uma evolução pela frente, não é da noite para o dia, é um trabalho de construção, tijolinho a tijolinho, mas a gente precisa começar. A gente precisa começar a colocar o primeiro, para a gente conseguir montar toda a estrutura da nossa individualidade de uma forma ok, de uma forma legal. Então, se a gente tiver um comportamento vegetal, a gente vai passar pela vida só sentindo as intempéries dos problemas. A planta, ela precisa da água, ela precisa do sol, ela precisa do adubo para ela ficar bonita, viçosa. Pois é, se nós entrarmos nessa energia de termos um comportamento vegetal, é só aquele vem a nós, ao nosso reino, nada. Não vou fazer nada para ninguém. Olha, eu estou quieto na minha, hein? Eu não ofendi, não desejei mal, eu estou quieto na minha. Planta, tá ótimo. Já não fazendo mal, tá ótimo. Mas vai chegar uma hora que a gente tem que trabalhar com a nossa intimidade, porque não fazer o bem já é o mal. A gente vem para evoluir, a gente vem para crescer. Então a gente tem que sair do comportamento vegetal. A gente consegue sobreviver saindo da nossa individualidade, olhando para o outro. Aí a gente começa a perceber, puxa, e o comportamento animal? Como é que funciona? O animal, ele, além de intercalar-se, né, entre eles, a primeira coisa que vai chamar a atenção no comportamento animal é saciar os seus instintos. Eu estou com fome, então eu vou comer. Não, mas agora não dá, não, vai ter que dar. Não, eu estou com sede, não. Primeiro eu vou beber água, depois a gente pensa no resto. Não, eu quero ter aquelas situações, porque eu estou precisando. O resto depois a gente vê. Então, o animal já é uma outra evolução, mas ainda precisamos pensar que não é o suficiente para conseguirmos conquistar a nossa felicidade. E é a proposta da Joana de Ângeles. Quando ela, então, trabalha com o homem integral, o ser humano humanizado. Aquele que, por exemplo, recebe uma ofensa, ao invés de fazer que nem um animal, eu vou, me proteger, então o animal ele avança quando ele é ameaçado. O homem com comportamento integral, o homem integral humanizado, ele para, olha os sentimentos. Ele respira, respira fundo, sopra a vela, passa aquele minuto e ele vai pensar em como que ele pode transformar aquele ambiente conflituoso, agressivo, numa outra proposta. Trabalhar os sentimentos, educar os sentimentos. Então, a partir daí, a partir dessa construção, aí sim, o ser humano, nós, espíritos em evolução, vamos estar a caminho do processo evolutivo. Ser feliz. Se despojar das nossas algemas, que muitas delas a gente traz de um passado complicado, para as oportunidades de que precisamos para atingir a evolução, o caminho evolutivo. E aonde que é o ambiente mais propício para conquistarmos tudo isso? Sairmos do comportamento vegetal, venham só a mim, eu não vou rogar nenhum. Sirvam-me que eu vou ficar quietinha. Ou então o comportamento animal. Eu vou fazer, mas primeiro eu vou saciar os meus instintos. Depois a gente pensa no resto. O raciocínio cognito ainda está um pouco precisando desenvolver-se. E aonde que a gente vai conseguir construir isso? Numa plenitude na família. Que é o primeiro rastro, as primeiras noções da vida social, na família. E meus amigos e minhas amigas, cada um tem a família que merece. Nossa, mas que isso, Adriana? Não sou eu que estou falando nome. São os espíritos que vêm nos alertar. A família é a bênção que temos para poder realizar
toda a plenitude que precisamos, né? Então, como conquistar essa felicidade na família, que é o primeiro momento em que eu vou me relacionar, que eu vou ter que renunciar, que eu vou ter que deixar passar algumas coisas, que eu vou ter que silenciar, que eu vou ter que ver no outro as dificuldades que eu também tenho. E como que eu devo fazer? Como é que a gente pode aproveitar todos esses talentos? Então, é a grande e sensacional diferença que o Livro dos Espíritos, nas perguntas finais, lá no 900 e pouquinho, Kardec, então, faz esses questionamentos. O que é fundamental e o que é essencial? É a mesma coisa? Não. Então, qual é a diferença? Como que eu posso identificar o que é fundamental para mim e o que é essencial? Então, vamos lá. Fundamental é chegar ao essencial. Então, vamos propor uma situação. Nos alimentarmos para podermos ter um corpo saudável é fundamental ou essencial? O que vocês acham? Fundamental ou essencial? Será? Eu preciso ter um abrigo, preciso ter uma casa, porque, né, a gente está vendo ali que é difícil sobreviver sem um teto para nos abrigar. É fundamental ou essencial? Quando eu, então, tenho uma roupa para me agasalhar, ou tenho a necessidade de estudar, de refletir, de ir para os bancos escolares, é fundamental ou essencial? Eu já estou ouvindo aqui um fundamental aqui, Cristina. Fundamental. É fundamental. É fundamental nós termos uma vida de qualidade. Então, a gente precisa de um carro para se locomover? Claro, precisamos. Se a gente pode, por que não? A gente precisa de uma casa, de preferência confortável. Imagina, Curitiba agora já começa a fazer um friozinho. A gente precisa ter um casaquinho gostoso para nos agasalhar? Claro. Se a gente pode ter um casaco que nos aquece muito, por que não? Então, a gente precisa estudar, participar de uma faculdade, ou, enfim, claro, se a gente pode pagar um preço legal, por que não? Fundamental? Sim. Mas o que o fundamental vai me levar? Ao essencial. E o que então é essencial? São os valores conquistados por nós. São os valores morais. Então, o fundamental vai nos ajudar a chegar no essencial. Então, tudo aquilo que você não pode deixar de ter. A busca da felicidade, que é através do caminho na sua procura, é que vamos encontrando momentos inesquecíveis, junto com os nossos familiares, junto com as pessoas queridas, junto da casa espírita, quando a gente vê realizar uma tarefa, quando a gente consegue sentir essa sintonia gostosa de pensar, eu posso ser bom, eu posso servir, eu tenho tantas situações para oferecer. Olha que maravilha! Como fazer o bem nos faz bem para a alma. Isso é essencial. Quando você trabalha para ganhar o pão de cada dia, fundamental. Mas quando você faz aquilo por amor, quando você literalmente, o ditado, você veste a camisa e vai trabalhar doando-se, que delícia! Isso é essencial. Então, a essência é a intimidade. É o trabalho conosco mesmo, é o burilamento do ser. A religiosidade, quando você para pensar, gente, como Deus é bom, como eu tenho tantas oportunidades que a gente pode ajudar, e eu então, inclusive, posso ser um instrumento de vossa paz. Já dizia Francisco de Assis. Ele, na sua oração, ele pedia que eu possa ser um instrumento de vossa paz, Senhor. Que eu possa levar alegria onde houver tristeza, que eu possa levar um sorriso, uma esperança nos corações que sofrem, conflitos inúmeros, que eu possa levar um pouco de fé àquele que está descrente, àquele que está desesperançado, e que eu possa mostrar os valores reais na imortalidade da alma, daquele que percebe que nós não acabamos no túmulo, que essa passagem é uma passagem rápida, diga-se por sinal. E eu vou aproveitar até fazer um comentário, que no sábado, participando do estudo, né, Marizinha, aqui um jovem, inclusive, fez
um comentário e ele disse assim, comentando sobre isso, sobre o que é essencial, sobre os valores, o que nos vai levar à felicidade, e ele comentando, 20 e poucos anos, ele comentando, pois é, sabe, eu estava na faculdade, eu passei no corredor e eu ouvi uma conversa de duas colegas dizendo assim, vamos amiga, vamos aproveitar a vida é curta, daqui a pouco acaba, vamos fazer tudo, loucurada, vamos fazer tudo. E quando eu ouvi aquilo, ele contando, e quando eu ouvi aquilo, meu coração foi entristecendo. Quase que eu falei para elas, olha, peraí, pensa bem, olha o que você vai fazer, não enterre os talentos. Ele não falou isso, mas agora eu estou complementando. Não enterre os talentos, mas ele trouxe essa inquietude para nós. Um rapaz de 20 e poucos anos. Ele falou do como que a gente pode pensar, né, que a vida se extingue no túmulo. Né? Tantas situações que a gente passa e a gente percebe essa religiosidade, porque a ideia de Deus é inata no homem. Questão do livro dos Espíritos. E o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E aonde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, na verdade, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente conquista nossa intimidade, pessoal. Eu não estou falando do vizinho, eu não estou falando do esposo, eu não estou falando da filha, do filho, estou falando de mim. Nós, cada um vai dar conta da sua administração, já dizia Jesus. Cada um dá conta da sua administração. E por isso que estarmos no ambiente familiar vai nos proporcionar isso. Porque se nós nos transformarmos, nós já estamos transformando de alguma forma o ambiente da nossa casa e, por conseguinte, da nossa intimidade. Então, a evolução é individual e intransferível, mas a gente pode, nessas conquistas, a gente pode ir ajudando, a gente pode ir ampliando, até mesmo ficando em silêncio. Tem pessoas que chegam perto de nós, elas não querem que a gente fique no blá, 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 dando lição de moral. Às vezes elas querem só ser ouvidas. Elas querem que a gente fique quietinha. E se a gente ficar quietinha, como é que pode funcionar o nosso pensamento? Uma oração, envolvendo, pedindo a espiritualidade que envolva, que trabalhe com a sentimentalidade, que ela possa se conectar ou se reconectar com uma energia legal, bacana, porque muitas vezes nós nos atrapalhamos, né? Estamos no trânsito, atrasados, vem um carro e corta a nossa frente assim, e a gente não consegue chegar no nosso compromisso. Ficamos desestabilizados. Ou então chegamos num ambiente, nos olha torto, nos faz uma malcriação, a gente já começa a sentir assim o coração bater um pouco mais forte. Alguém nos fala algo que a gente já está trabalhando, mas a gente não conseguiu sublimar, né? Nos injuria, nos calunia, o coração começa, o corpo sente, a mão começa a suar, ficamos nervosos, ficamos irritados. Olha o trabalho com a sentimentalidade. Olha o sentimento e a inteligência. Opa, melhor eu ficar quietinha. Vamos ficar quieta. Respira. Ó, respira a flor e sopra a vela. Faça isso 10 vezes. Não foi suficiente, passa para 50. O importante é vocês terem o autocontrole. Por isso que vigiar a mente, para poder acalentar o coração, acalmar o coração. Então, como que a gente vai conquistar isso? Caminhando. Então, essa questão do fundamental, dinheiro é fundamental? É fundamental. Mas o que é essencial em tudo isso é a gente construir um mundo íntimo melhor. E hoje, né, contemporaneamente, nós estamos passando por um momento de muita transição, em todos os sentidos, a todos os níveis. São as guerras, o próprio Covid que veio nos inquietar, que veio, né, dar uma balançada, é aquela dorzinha, né? É o abracinho apertado da dor, né, Marie? É o abracinho apertado da dor que a gente começa a perceber, nossa, como ainda falta, né? Como a gente ainda precisa se conectar quando a necessidade bate à nossa porta. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Pode ser que isso já esteja acontecendo na nossa vida. Pode ser que ainda não aconteceu. Pode ser que lá atrás aconteceu, mas a gente não conseguiu sublimar os nossos sentimentos. Então, por isso, a gente tem que trabalhar arduamente, dia após dia. E Santo Agostinho, naquela questão 921 e 922, ele então nos propõe
noite, vamos então parar um pouquinho com aquela correria do dia a dia e pensar: como foi meu dia hoje? Eu ofendi alguém? Eu me senti ofendida? O que será que eu posso me modificar? Aonde será que eu preciso trabalhar um pouquinho? Trabalhar a nossa intimidade. Então, nos últimos tempos, né, e dizem aqui as estatísticas, né, num sentido quantitativo, nos últimos 50 anos, nunca se viu tantas situações: ansiedade, bipolarização, doenças, né, que envolvem a psiquiatria, que envolvem psicologia, que envolvem uma série de situações quando o homem só quer ser feliz. Então, eu uso exagerado de medicamentos. Eu prefiro ficar dopada, porque aí eu não vejo nada, eu não sinto nada. Opa, olha aí. Então, prefiro enterrar o meu talento para ninguém pegar, e quando chegar a minha vez, que o Senhor me chamar e falou, não fiz mal a ninguém, mas também bem não fiz. Então, é o acordar da consciência, é o despertar da consciência, é o valorizar aquilo que é o essencial. Então, essas situações, esses níveis, né, alarmantes que nós estamos encarando hoje, faz com que surja em nós a necessidade de nos reconhecermos, nós percebermos o que está em torno, para a gente poder sair à conquista do ser e não apenas do ter. Ter é importante e fundamental, mas o essencial é o ser integral. E por isso, os desafios em cumprir a função colaborativa. Como conseguir? Exercício do amor. Então, eu preciso desconstruir o desamor e o pseudo-amor. Eu amo aquela pessoa, olha, mais do que eu mesma, mas não pisa no meu carro, porque senão, que amor é esse? Só estamos questionando. Né? Então, às vezes a gente acha que o amor é aquilo que a gente tem que se anular completamente. Não quero mais existir, vou dar minha vida para o outro. Cuidado, a gente só consegue amar o outro quando a gente aprende a se amar. Olha lá. E a gente se amando, a gente vai conseguindo fazer essa interligação com esse amor gradual. E aonde fazer? Então, de fato, é na família. Né? É enxergar a família como um lugar de excelência, onde seremos aqui convidados. Eu já, se vocês me permitem, eu já até trocaria essa expressão, convocados. Se nós não tivermos a percepção consciencial, é uma convocação, não é mais um convite. Né? Aqui muito é dado, a muito será pedido. E a família, de fato, para nós finalizarmos, é mesmo um laboratório onde nós vamos reencontrar pessoas que ferimos profundamente ou que nos feriram, seja no passado ou seja nesta vida. E a gente acha que tudo é do passado. Não, o que eu fiz para aquela criatura que ela não vai com a minha cara de jeito nenhum. Pode ser que seja nessa. Olha lá. Então, a gente precisa se conhecer. A gente precisa voltar a viagem não para fora, mas para dentro de nós mesmos. E a gente tem que ter essa percepção. É no lar que constrói o homem. Claro que a escola forma o cidadão, mas é no lar que vamos passar ao verdadeiro alicerce, através da educação, que é a base do nosso crescimento e da evolução do indivíduo. Então, na pergunta 917, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. E, por fim, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. E a educação é a chave do progresso moral. Por isso que, trabalhando a parábola dos talentos, nós então lembramos de uma
situação em que vai nos demandar 3 grandes tempos. O primeiro tempo é quando nós adentramos na doutrina espírita. Conhecemos o espiritismo, a gente fica, nossa, o que vai ter lá, hein? Será que vai ter uma manifestação? Tem passe. Hoje tem uma palestra. Nossa, tem estudo. Que legal, estou entrando na doutrina espírita, querendo conhecer o que acontece, como é que não é. Somos curiosos. Nós estamos entrando, ingressando na doutrina. Pode ser que muitos aqui estejam vindo pela primeira vez e sejam muito bem-vindos, se isso acontecer. Nós estamos entrando na doutrina, vamos ver como é que é. No segundo momento, que é um momento um pouco mais transformador, a doutrina espírita está entrando em mim. Olha lá, aí eu já consigo ver na questão 919 que eu preciso me conhecer. Eu preciso fazer uma análise. Está lá no livro dos Espíritos, eu estou estudando, eu estou refletindo, eu estou pensando, passa até no cógnito. Eu não venho só e falo assim, nossa, eu estou sofrendo tanto, eu vou tomar um passo, já vou. Todos os meus problemas vão ir para Marte. Será? O passe é uma ajuda ótima, excelente. Mas eu vou tomar um passe hoje se eu for lá fora e um carro entrar na minha frente e eu me desestabilizar, e começar a discutir, toda a minha dor de cabeça, toda a minha aflição pode ser que volte. Então, o passe é importante muito. Estar aqui trabalhando com a palestra muito. Entrei na doutrina, mas a doutrina está fazendo um rebuliço em mim. Eu já consigo perceber que eu não posso mais ter a mesma atitude, ou pelo menos não devo, ter a mesma atitude que eu tinha quando eu não sabia. Agora eu sei, olha os talentos, agora eu sei, a regra de ouro, a máxima, eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então é a doutrina mexendo conosco. É pensar, puxa, ser egoísta é muito complicado. Ser orgulhoso mais ainda. Então eu preciso começar a construir a bondade dentro de mim. Ele está mexendo conosco. E o terceiro e último momento, para encerrarmos, é quando a doutrina sai de nós. É a virtude que vai ser concretizada com a caridade, porque fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. Então eu percebo que diante de todos os sofrimentos que eu porventura passe, se eu consolar o outro, se eu der um abraço no outro, se eu ajudar o outro a reconstruir a sua casa, a ajudar ele a conquistar a sua roupa, a sua vestimenta, a colocar um prato de comida em sua mesa, eu der um abraço reconfortante, eu ajudá-lo nas suas necessidades, eu evitando os conflitos, é a doutrina saindo de mim, é a caridade colocada à prova. Todos nós temos possibilidade de ajudar. Todos nós podemos fazer a nossa parte. A nossa evolução é individual e intransferível. Então, esse terceiro momento da doutrina espírita, com a questão do conhecimento de si mesmo, a educação individual, que transforma os caracteres, é que é a proposta da gente conseguir multiplicar os nossos talentos. Dia após dia. Lembremos então de Francisco de Assis. Vamos levar alegria ao coração que se entristece. Vamos levar um sorriso àquele que chora. Vamos trazer uma mensagem de consolo que a vida não acaba no túmulo, que nós estamos num franco processo de evolução. Nós caímos, mas o importante é a gente levantar. Então a gente se equivoca em algumas vezes, mas Deus é tão bom que a gente faz à vista os nossos equívocos, mas a gente pode resgatar a perder de vista. Então, é a oportunidade bendita da reencarnação. Só não vamos demorar muito. Porque Jesus também já orientou: reconciliai-vos com os vossos inimigos, se a gente os tiver. Espero que não, mas enquanto estás a caminho, ou seja, estamos na oportunidade, cada um de nós, naquilo que a gente precisa resgatar. Então, a gente não sofre por acaso. A gente não tem aquele parente difícil do nada. Tudo tem a sua razão de ser.
É o que o Espiritismo vem tirar o véu das situações que há tantos milênios nós não conseguimos entender. Então Jesus vem demarcando a segunda revelação, trazendo o amor que cobre a multidão de equívocos, disse para Maria Madalena, né, a equivocada, e ela se transformou na sua essencialidade, se dedicando integralmente aos leprosos, que na época eram afastados da sociedade. Ela então largou tudo. Era uma vida confortável, era uma vida de prazeres. Ela conheceu Jesus e disse: hoje é o dia da minha transformação. Deixou tudo para trás e foi seguir Jesus. Valores morais são os talentos que ninguém vai tirar delas. Então ela não vai chegar com ouro, com a prata, com bronze, não. Ela vai chegar com os valores morais, tal qual nós. Então, meus amigos, minhas amigas, agradeço a oportunidade de estar aqui e fazemos a força-tarefa de entrou na doutrina, ela entrou em nós e agora essa doutrina sai de nós com a caridade. A caridade salva. A caridade é o verdadeiro caminho para nós conseguirmos a reconstrução espiritual. Muita paz. Muito obrigada, Adriana, pelas suas reflexões, pelas ponderações todas. São de ótimo incentivo a todos nós, no primeiro, segundo ou terceiro estágio, independente de qual seja a etapa que estejamos, vamos continuar firmes. Com essa a situação, vamos em seguida a prece que efetuaremos daqui a pouco. Temos os passes a serem efetuados aqui na sala, serão chamados vocês individualmente à medida dos que queiram, né, e permaneçam aqui. E é um prazer sempre tê-los conosco. Oremos. Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre e espiritual da terra. Agradecemos profundamente, Senhor, todos os ensinamentos, as reflexões, as palavras de incentivo e as ponderações a respeito de várias citações e parábolas aqui que Jesus nos trouxe e que recheiam, sem dúvida, a moral que a doutrina espírita nos traz, Cristo e Divino. Agradecemos pela excelente condição em que aqui estamos, reiterada de paz, de tranquilidade, de uma atmosfera espiritual que nos traz realmente um incentivo a continuarmos a caminhar cada vez mais edificando o nosso ser, para podermos assim, mais tarde, estabelecer a troca com os que nos rodeiam. Que nossa família, que nosso trabalho, que nossas atitudes, principalmente, sejam merecedoras de esforço e de vontade estabelecidas dentro do que nos propõe Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agradecendo por isso, vamos em paz. Vocês.